Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho na parte de anatomia sobre os músculos, entender barra identificar, localizá-los, enfim. Antes de irmos para as peças anatômicas propriamente ditas, claro que em forma de ilustração, porque não tem como eu dar uma peça anatômica para você segurar, porque obviamente aqui é um vídeo. Mas enfim, antes disso, é importante saber alguns conceitos de miologia, alguns conceitos barra classificações. Miologia, para quem não sabe, é o estudo dos músculos. Só existem 3 tipos de tecido muscular no corpo humano, que é o músculo estriado cardíaco, encontrado exclusivamente na parede do coração. O músculo estriado cardíaco tem uma contração involuntária, sua contração, portanto, é involuntária, forte e rítmica. Por que tem que ter todos esses 3 fatores? Ser involuntária, forte e rítmica, para bombear o sangue pelo corpo. O estriado esquelético é responsável pelos movimentos voluntários. Ele é responsável pelos movimentos voluntários do corpo, como, por exemplo, andar, falar, que mais? E ele está fixado aos ossos. Só que ele é fixado aos ossos por meio de quem? Pelos tendões. O estriado esquelético. E ele é o único tipo de músculo que se move sob controle consciente, porque ele é voluntário. Agora, o músculo liso ou não estriado, músculo liso ou não estriado, ele é localizado na parede dos órgãos ocos e vasos. Na parede dos órgãos ocos e nos vasos sanguíneos. Como assim? Que é um exemplo. Então, ele está localizado na parede dos ossos ocos e vasos sanguíneos. Exemplo: estômago, intestino, que mais? Bexiga urinária, uréter, a uretra, o esôfago, nas artérias, nas veias, certo? A contração da musculatura lisa, ela é lenta, contração é lenta e voluntária? Não. Contração é lenta e involuntária, controlando processos internos, como a ingestão e o fluxo sanguíneo. Aqui, ó,
no estriado esquelético, vamos falar da célula ou fibra muscular. Ela é mais ou menos assim, meio achatadinha. Tem aqui umas estrias, podemos dizer. Peraí, vou pegar esta corzinha aqui, ó. Só para ilustrar. Aí tem as estrias, né, no tecido estriado, esquelético aqui. Aí tem actina. Essas bolinhas aqui que eu tô desenhando são proteínas. A gente tem estriações, chamadas de proteínas, e aí essas proteínas seriam actina e miosina. Vou até escrever aqui, ó. Actina e miosina, tá? São proteínas. E essa representação aqui é a representação de uma célula ou fibra muscular. Agora vamos falar dos componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos. Então, vamos lá. Componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos. Os componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos incluem os feixes de fibras musculares, que seria esse ventre muscular que eu desenhei. Esses ventres são células longas e multinucleadas. Além disso, a gente tem bainhas de tecido conjuntivo que envolvem essas fibras musculares, que seriam as fáscias musculares. Internamente, as fibras contêm miofibrilas, compostas por sarcômeros, organizados em proteínas contráteis, que são aquelas proteínas que eu mencionei anteriormente, actina e miosina. As extremidades do músculo, né, do músculo, são compostas por tendões, olha aqui, ó, por tendões, tá? Nas extremidades a gente tem tendões. Então, a gente tem tendões, os tendões prendem o músculo ao esqueleto, eles têm formato de fita. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que é importante saber desse formato de fita. E aí, o ventre muscular tem aqui é constituído por fibras de proteínas. Essas fibras de proteínas que formam o ventre muscular são carnosas e são responsáveis por contrair durante um movimento. Então, contrai durante um movimento. E aqui a nossa querida e maravilhosa fáscia muscular é um tecido conjuntivo fibroso que envolve e sustenta os músculos, tá? A face é aquilo que eu falei agora há pouco, é a bainha de tecido conjuntivo fibroso. Agora nós temos alguns músculos ilustrados aqui para nos ajudar a entender algumas coisas. Este daqui, por exemplo, que tem 3 ventres musculares, ele é chamado de, vocês conhecem, tríceps, tá? Esse aqui que tem 2 ventres musculares é chamado de bíceps. Ó. Um detalhe importante, ó. Tá vendo que esta pontinha aqui, essas 2 pontinhas, estão para cima, vamos dizer assim? A gente fala que elas são proximais. Tá vendo que ele é proximal, né? Se ele é proximal, ele é o bíceps, tá? Porque daqui a pouco vocês vão entender por que eu tô falando isso. E lembra que ceps é cabeça.
cabeça. E essas duas cabecinhas estão para cima, são proximais. Cabeças. E bi de 2, duas cabeças. E aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 cabeças voltadas para cima. Então, este aqui é o nosso quadríceps. Quadríceps. Vocês repararam no seguinte, que todos eles têm o nosso tendão, bonitinho, né? Tem o ventre e ainda em volta tem a fáscia, tá? Agora, lembra que eu falei que é importante a gente reparar que o bíceps, o tríceps e o quadríceps, eles estão com a cabeça, entre aspas, a cabeça voltada para cima, então são proximais? Porque olha aqui o que apareceu. Esse daqui eu vou chamar de quadríceps também? O que vocês acham? Não. Esse daqui eu vou chamar de poli. E quando lá na divisão anatômica a gente tem, né, anterior, posterior, para cima a gente fala que é superior e para baixo é inferior ou caudal. Então, poli de muitos, né, mais de 3, poli, caudado. Policaudado. E esse aqui? As duas cabecinhas estão voltadas para baixo, então também é inferior ou caudal, né, a posição em relação à posição anatômica. E tem quantas caudas distais aqui? 2. Então, eu vou chamar ele de bicaudado. Bicaudado. E aqui, gente, isso aqui é importante. Lembra quando eu falei que a gente tem que se atentar a isso aqui, ó, aos tendões? Nesse caso aqui, que tem um formato de que vocês acham, esse músculo? Tem um formato de leque, não tem? Formato de leque. Por que eu falei que o tendão tem formato de fita? Porque agora, isso aqui é tendão? Tem um formato de fita, isso aqui? Não. Isso aqui tem um formato de leque, não tem? E este daqui, em pretinho, tem um formato de lâmina, certo? Uma lâminazinha assim. Quando tiver formato de lâmina, eu vou chamar isto aqui de aponeurose. Não é tendão. Olha aqui, aponeurose, tá? Não é tendão. Então, quando tem esse formato de lâmina, aponeurose. Este músculo aqui tem um formato de leque, no geral, né? Então, vou chamar de leque. Certo? Eu prometi, eu vou cumprir. Bom, eu prometi que iria fazer um vídeo aqui falando sobre as partes anatômicas neste roteiro geral de músculos, correto? Portanto, eu farei, mas vai ficar em outro vídeo, tá? Não se preocupa que assim que eu colocar esse vídeo no canal, o outro já vai estar disponível também. Então, vocês vão conseguir acessar sem problema algum. É parte 1, parte 2. Então, se você for assistir aquele vídeo primeiro, ao invés de assistir esse que não tem sentido, já que a gente já tá no final do vídeo, assistam este primeiro, essa é a primeira parte, porque é muito importante entender esses conceitos que a gente viu agora antes de entrar em roteiro geral de músculos para ver as partes anatômicas. Vocês vão ver como vai facilitar entender até certas nomenclaturas.